hora de conversar com o Rodrigo Orengo, a gente fala de um assunto que interessa a todos os brasileiros, o preço da comida, o preço da alimentação. Tá pela hora da morte, né, Carla? Ontem eu fui no sacolão e, meu Deus do céu, tava doido pra comprar uma uva, mas não encontrava uma bandeja que custasse menos de R$ 15. Um pêssego. Eu me lembro de comer pêssego quando eu era garoto e não era de uma família rica, família de classe média. Não tem condição de você comprar certas coisas mais. E o Orengo vai falar sobre os esforços do governo para tentar diminuir o valor da alimentação sem interferências diretas, né? Isso já deu muita confusão. E aí, Orengo, o que está sendo discutido aí em Brasília? Tem uma reunião daqui a pouco, né? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. Está no foco aqui da agenda do presidente e do governo, o preço do alimento, não tem nada mais que preocupa o presidente e o governo, até porque isso afeta a popularidade. Então tem essa reunião do presidente com 4 ministros, ministro da Fazenda, para apresentar um conjunto de medidas, né, que o presidente precisa chancelar para aí sim serem anunciadas publicamente, Megali, para tentar segurar o preço dos alimentos, né, medidas que não podem ser intervenções, né? Isso o governo já deixou claro, porque deu aquele ruído depois que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou nessa palavra, e todo mundo lembra daquelas medidas do passado que não deram certo, tabelamento, fiscais do Sarney, congelamento, né? Então nada disso, né? Quais seriam as medidas, as possíveis saídas para ter ali uma solução, ou um impacto, pelo menos, no preço dos alimentos, Megali? Bom, ontem o ministro da Fazenda já deu a linha, mexer, por exemplo, com o Vale Alimentação e Vale Refeição. Hoje não há a possibilidade de portabilidade desse vale, né? Como o trabalhador tem lá no salário, por exemplo, pode escolher a instituição, a forma, então recebe lá o Vale Alimentação e não tem a portabilidade, tem taxas aplicadas a esse vale. A gente está falando de muito recurso. As empresas que usam esse serviço têm benefícios fiscais, incentivos, e a ideia seria criar essa portabilidade para gerar mais competição no mercado e essas taxas caírem, porque na ponta, lá na gôndola, as taxas, obviamente, elas acabam sendo transferidas para o preço dos produtos e tem um aumento lá quando as pessoas vão às compras, né? Então, essa é uma ideia, e não precisaria de muito esforço, porque bastaria uma regulação que já está prevista em lei. E aí, claro que teria que agilizar esse processo. Agora, Megali, essa é apenas uma das medidas ali em estudo, né? O Ministério do Desenvolvimento Agrário avalia incentivos à agricultura. A gente sabe que essa alta tem muita relação com questões que são climáticas, né, questões internacionais, obviamente, câmbio. Agora, no fundo, isso tem uma relação direta com o problema fiscal. E aí não dá para tapar o sol com a peneira, Megali. Quando a gente fala aí que desequilíbrio fiscal gera alteração de câmbio, aumento de dólar, isso tem reflexo direto lá no preço dos alimentos, né? É uma cadeia, e aí não tem para onde fugir realmente. Ontem a gente conversava com o setor do café, e esse é um produto muito simbólico no Brasil, e aí o que a gente vê é que já teve um aumento aí de cerca de 20% no último período, com projeção de mais aumentos ao longo do ano. São questões climáticas, então o governo corre aí contra o tempo para buscar alternativas, né, que deem, pelo menos de forma paliativa, uma segurada no preço dos alimentos, porque essa é uma bandeira do governo. Agora, é claro que é um tema que gera impopularidade, é um tema espinhoso, né? É um abacaxi aí para descascar, Megali. O governo acerta no diagnóstico, porque isso afeta a vida de toda a população, né? Quando o presidente estava falando muito lá de questões internacionais, viagens, né, Venezuela, muitos cobravam isso, né? Para ter o foco voltado para questões que afetam o dia a dia das pessoas, né, questões internas. E essa é uma questão prioritária, principal. Agora, é claro que tem uma questão política por trás, uma grande preocupação do governo, para evitar também sofrer mais reveses nessa discussão aí com a oposição. Então, por exemplo, aquela ideia dos supermercados de mudar a validade dos produtos, né, seguir aquela lógica dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, em vez de válido até, melhor consumido até tal data, para reduzir o desperdício e bater lá no preço dos produtos, isso já foi descartado, porque serviria ali de um prato cheio para a oposição, que já começou a dizer que o governo vai dar carne vencida para as pessoas, isso está fora de questão, mas foi uma sugestão feita pelos supermercadistas, né, principalmente naqueles produtos enlatados, até não alimentícios, né, para ter um reflexo nos preços. Reunião logo mais, a partir desse encontro com o presidente Lula,
primeiras medidas devem ser lançadas aqui oficialmente, viu, Megali? O Orengo tem muita desinformação mesmo em relação a essa ideia. Bom, já foi descartada, né? Mas a gente pode falar mais uma vezinha a respeito dela, de você mudar ali na validade. Não é que eles iam alterar a data de validade, eles só iam alterar a palavra. Seria uma questão mesmo semântica, de válido até para um equivalente em português ao best before, né? Que é o que eles usam lá na... Lembra do cheque predatado? Bom para, Bom para. né? É isso. Aí depois disso... Melhor para, né? Não é mais ou menos isso? É Que o cheque predatado era a partir dali, né? A gente tá falando de até ali. Cheque predatado. A partir dali. Isso. E essa validade seria até ali. Best before. Acho que a melhor tradução seria melhor consumido até. Né? Melhor então, até. assim, Melhor algo até. nesse sentido. Mas era só isso. Mas era só isso, e aí assim, tinha claro que o objetivo de reduzir o desperdício, né? E aí atacar diretamente o preço. Mas já foi descartado, porque isso aí, politicamente, a gente já viu que só a discussão desse assunto, que aliás foi discutido também no antigo governo, viu? Os supermercadistas fizeram essa proposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso chegou à mesa do presidente, foi debatido porque era uma preocupação do antigo governo. Aliás, quando o atual governo era oposição, fazia o uso político muito bem feito dessa questão dos alimentos, né? Quem não se lembra daquela campanha Bolso Caro, que foi idealizada por integrantes do atual governo que estavam na oposição. Então esse é um tema que é espinhoso para qualquer governo. Mas pelo menos essa questão da validade aí, até em função dos reflexos políticos, isso aí já saiu da mesa. Eu ia dizer que essa não é uma oposição muito propositiva, né? Ali é uma guerra enfim, uma batalha. Tivemos uma vitória. Não, mas isso é pior para o país. Não importa. Tivemos uma vitória contra o governo. Agora, como disse o Orengo, o PT também está colhendo aquilo que plantou lá atrás. Já usou de terrorismo usando comida para atacar adversários, quando colocou aquele prato de comida vazio ali na mesa do brasileiro, dizendo que a Marina, em conluio com os banqueiros, ia tirar a comida da população. Hoje a Marina é ministra do governo, Bolso Caro, enfim, essas táticas que não são nada propositivas e republicanas, das quais o governo é vítima hoje, já foram adotadas pelo mesmo Partido dos Trabalhadores no passado. Infelizmente o nome disso é má política, porque é uma guerra entre um lado e o outro, e a gente fica aqui vendo o que sobra pra gente. Orengo, bom trabalho pra você, até amanhã. Bom trabalho, até mais. Até segunda, isso aí. Até segunda.